Alguém aí o Eduí do Brasil me manda aqui a entrevista que saiu na revista Veja com esse matemático John Allen Paulos, que publicou aí um livro chamado Irreligion, né? Então é mais um livro descendo cacete na religião com base na autoridade adquirida por um diploma, né, de ciências naturais, no caso de matemática e física. O nego estuda matemática e física e acha que isso o habilita a falar de religião. Isso aí já está virando um vício, né? Mas esse aqui, na verdade, é o pior de todos, porque ele é apresentado aqui pela Veja como um sujeito que, em vez de ele atacar a religião com violência, como fazem Christopher Hitchens e Richard Dawkins, né, ele vai de maneira mais amena, fazendo gracinha, etc, etc. Né? Então, olha, que diferença faz? Se é para mentir, tanto faz você mentir com raiva ou, né, ou mentir dando risada, a merda é a mesma. Eu não li o livro do sujeito, mas nessa entrevista aqui, ele comete assim, o sujeito é professor de matemática e lógica, ele comete erros de lógica tão fantásticos aqui nesta breve entrevista que não pode ter sido um erro de transcrição, assim, não pode ser. Né? É claro que eu vou comentar isso no artigo, mas só para vocês terem uma ideia, o sujeito diz assim, o repórter pergunta a ele, Pascal e Leibniz, entre inúmeros grandes filósofos do passado, eram matemáticos e eram crentes. Daí o Paulo responde, Leibniz tinha uma concepção muito particular de Deus. Como ele, muitos dizem acreditar em Deus, mas aquilo em que creem não seria chamado de Deus pelo cidadão comum. As leis impessoais do universo, a beleza do mundo material, todas as coisas já foram chamadas de Deus. Se você definir Deus assim, bem, então Deus existe. Mas que porra é essa? Quer dizer que Leibniz chamava de Deus as leis impessoais do universo? Ninguém nunca leu uma linha de Leibniz. Como é que ele tem a cara de pau de falar uma coisa dessa? Né? E, em segundo lugar, ele adverte aqui que ele está tratando da religião fazendo abstração das tradições religiosas. Quer dizer, ele pega simplesmente a Bíblia, lê a Bíblia, né, literalmente, e prova que as afirmações da Bíblia tomadas literalmente não são logicamente sustentáveis. Quer dizer, isso é um empreendimento absolutamente pueril. Né? Ou seja, ele diz que ele confessa que ele está discutindo com as crenças do cidadão comum a respeito de Deus. Ora, nós sabemos que a religião, vamos dizer, toda religião, é uma estrutura hierárquica, na qual, vamos dizer, o conhecimento de Deus começa pela periferia e vai se aproximando gradativamente, né, do centro, que é justamente aquele ao qual tiveram acesso, vamos dizer, os grandes representantes dessa religião, os grandes santos, os grandes místicos, né, e os grandes filósofos da religião. Isso quer dizer que a abordagem do cidadão comum é necessariamente periférica e necessariamente metafórica, é cheia de símbolos, é uma abordagem mais literária do que outra coisa. Tá certo? Nenhuma religião pretende que as crenças do cidadão comum a respeito dela própria sejam verdadeiras no sentido factual. Elas são alusivas. Né? Quando o crente diz assim, ele diz, por exemplo, minha filha estava doente, eu rezei, Deus a curou. Não, você sabe que essa frase não tem um sentido material, no sentido que você diz que o remédio curou uma dor de cabeça. Não é bem assim. Quer dizer, para você desmembrar essa frase, Deus curou a minha filha, e transformar num significado material que possa ser comprovado ou impugnado, você precisaria fazer uma sequência de operações lógicas muito complicadas. E é exatamente, vamos dizer, o que pode ser testado, o que pode ser discutido, não são jamais as crenças, né, metafóricas do cidadão comum, mas, vamos dizer, as teses formais em que a teologia dessa religião se expressa. Quer dizer, somente a teologia, a filosofia religiosa de alto nível podem ser discutidas. Agora, o sujeito foge disto e vai discutir o que não pode ser discutido, que são crenças meramente metafóricas, simbólicas do cidadão comum. Quer dizer, isso é um charlatanismo monstruoso. Isso é a mesma coisa que você querer impugnar a física baseado nas ideias de física do homem do posto de gasolina da esquina, tá entendendo? É a mesmíssima coisa. Quer dizer, se você pegar uma pessoa iletrada e perguntar para ela o que ela imagina que seja, né, a teoria da relatividade, a mecânica quântica, então ela vai, no máximo, vai te dar uma ideia metafórica.
E daí você vai provar que essas ideias são falsas e, portanto, você acreditará que você impugnou, né, a mecânica quântica com a teoria da relatividade. É exatamente o que esse sujeito está fazendo. Quer dizer, é um empreendimento de uma vigarice intelectual extrema e intolerável. Intolerável, quer dizer, o sujeito não pode ser perdoado por causa disso. E pior, é que ele sabe que ele está fazendo isso, porque ele diz, não, eu não estou levando em conta as tradições religiosas, eu estou apenas combatendo a afirmação literal. Ora, se ele sabe que a afirmação literal não representa a religião, mas representa apenas uma crendice popular em torno da religião, crendice que, note bem, não é contraditória com a religião, mas é a periferia dela, tá certo? O que caracteriza a religião é a capacidade que ela tem de unificar desde as pessoas do mais alto nível intelectual até o povão num corpo de crença, mas esse corpo de crença é compreendido de maneira diversificada por essas várias camadas de crentes, né? Que começam lá com São Tomás de Aquino e Leibniz e vão descendo aí até o seu Zé Mané, né? Então ele vai pegar, o Paulo pega as crenças do Zé Mané, derruba todas com uma facilidade, evidentemente, e acredita que derrubou a religião. E pior, ele considera que essas crenças do Zé Mané que são a religião. E que as crenças dos altos filósofos e teólogos daquela religião não são representativas. Quer dizer, você está invertendo. Quer dizer, é Leibniz que é representativo do cristianismo, não o Zé Mané. É Leibniz, é São Tomás de Aquino, é com esse que ele tinha que discutir. Como intelectualmente a coisa não faz sentido, então é claro que o intuito não é de uma discussão séria, o intuito é apenas de difamação. Esse sujeito tem que ser respondido, não é com polêmica, tem que ser respondido com um processo. Agora, esse pessoal da igreja, esses cardeais, etc., isso aqui também é tudo um bando de boiola, tá certo? Que tudo o que eles querem é se acomodar, tá certo? Com um mundo materialista, né? E fazer de conta que está tudo bem. E quando a gente reclama disso aqui, nos termos e com a veemência que deve ser reclamado, né? Eles dizem, não, meu filho, você não pode ter ódio no seu coração. Quer dizer, eles estão confundindo aquilo que a Bíblia chama de respeito humano com a verdadeira crença. Eu não tenho que ter respeito humano nenhum por esse merda desse Paulo. Veja, e você tratar o sujeito, discutir com ele em alto nível, racionalmente, polidamente, é você induzi-lo ao pecado. Se você tivesse algum amor por esse seu Paulo, você chegava a dar 2 tapas na bunda dele, já cala a boca, burro, ou lhe metia um processo para ele entender a gravidade do que ele fez. Agora, se você dá para ele a ilusão de que ele é um intelectual sério e está discutindo, você está corrompendo a alma do cara. Isso é falta de caridade. Quer dizer, esse pessoal que na defesa da religião não é capaz de tomar uma atitude mesmo de macho, tá certo? Eles não só estão danando a sua alma, como estão danando a alma dos outros, tá certo? Então, esse Paulo, ele é um charlatão mesmo, um charlatão assumido, agora a Veja vai lá, né, e puxa o saco do sujeito. Por quê? O repórter da Veja é ignorante. Quer dizer, quando o sujeito responde que Leibniz entendia como Deus as leis impessoais do universo, a beleza do mundo natural, eu digo, meu filho, para de dizer besteira e vai estudar Leibniz. É claro que não. Leibniz é uma concepção inteiramente ortodoxa, tá certo? De Deus baseado na Bíblia. Agora, as explicações dele, vamos dizer, são muito mais representativas da religião, no caso protestante, tá certo? Do que as crenças de uma empregadinha doméstica que vai na igreja do Bispo Macedo, porra. Agora, o cara que quer discutir, armado do seu diploma de lógica e matemática, quer discutir com a empregadinha e, evidentemente, ganha. E acredita que derrubou a religião. Quer dizer, como é que ele pode aceitar uma coisa dessa? Intelectualmente, isso não é um empreendimento justificável. Só se justifica com intuito de propaganda difamatória. E, portanto, não é com polêmica jornalística ou polêmica acadêmica que se responde a uma coisa dessa. É com processo.